pedido um tanto inusitado. Um noivo acionou a justiça solicitando indenização devido ao fim do relacionamento. O rapaz queria que a mulher devolvesse cerca de R$8 mil que dizia ter investido em uma casa que seria do casal. A ex-noiva alegou que o pai dela também tinha contribuído. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo analisou o caso e decidiu que o rapaz não tinha razão. O homem ainda tinha pedido uma indenização por dano moral que também foi negada. E situações como essa são mais comuns do que se imagina. Muitas pessoas recorrem à justiça para tentar amenizar os abalos psicológicos provocados pelo término de um relacionamento. Há casos em que os pedidos são justos, já outros... Vamos entender melhor? É importante destacar que o simples fato de um relacionamento ter chegado ao fim não enseja dano moral. É preciso identificar primeiramente um ato ilícito, uma conduta ilegal de alguém. Se a gente for entender que o término de um relacionamento ele dá direito a uma indenização, então terminar um relacionamento é ilegal? Já se ficarem comprovados xingamentos e humilhações, principalmente em ambientes públicos e até agressões físicas... Sempre vai depender da situação, mas ela precisa demonstrar quais foram as situações que geraram o dano. Então, por exemplo, houve agressão verbal, por meio de que houve? Tem uma gravação, tem uma testemunha, tem uma mensagem que foi enviada por e-mail, por WhatsApp, por alguma outra forma que tenha sido registrada. Doutor, na traição também caberia dano moral? Depende. Há determinadas situações em que pode-se falar em indenização decorrente de traição. Há casos em que a situação se torna insustentável para a pessoa traída, diante da repercussão social daquilo, e em situações como essa, é possível sim falar em indenização. Mas para isso é preciso demonstrar que houve uma repercussão no meio social da pessoa traída. E a partir daí a pessoa, foi vítima de chacotas, de humilhações, tudo decorrente desse ato de traição. Há também a possibilidade de pedir reparação por possíveis investimentos feitos pensando na futura união. Por exemplo, namorados que compram apartamento na planta. Havendo casamento ou união estável, as regras de dissolução da sociedade conjugal ou de dissolução da união estável é que vão regulamentar a divisão desse patrimônio. Agora, em situações que não são entidade familiar, determinados tipos de investimento podem ser pleiteados por meio de uma indenização de danos materiais, se for o caso, se não conseguir resolver amigavelmente, que é sempre a melhor saída. Já em relação à contratação de festa de casamento, o advogado entende que em uma possível desistência, a negociação deve ser feita com o fornecedor. Havendo uma negativa do fornecedor em cancelar o serviço e devolver o dinheiro total ou parcialmente, dependendo do ajuste que for feito, cabe uma discussão na justiça, sim. Mas em relação ao fornecedor e não ao ex-noivo? Aí entendo que nessa situação o mais adequado seria ver perante o fornecedor do serviço. No casamento ou união estável, em certos casos, o companheiro pode pedir uma pensão alimentícia. Há casos em que a pessoa encerra um relacionamento ou está em vias de encerrar um relacionamento e ela não tem condições de se manter por si mesma. Às vezes se dedicou o tempo todo da sua vida ali naquela relação, se dedicou unicamente à relação, deixou de trabalhar, cuidou só dos filhos. Situações como essa, diante de um término do relacionamento, podem ensejar sim uma ação de alimentos para que essa pessoa possa receber um valor para que se mantenha independente de ter terminado a relação. É preciso entender os detalhes de cada situação. O caso de um pode ter um detalhezinho diferente que pode modificar toda a situação. Então, o que serviu para um não necessariamente vai servir para o outro e vice-versa.